Existe uma ilha nesse planeta onde simplesmente colocar os pés pode te custar a vida. E o mais estranho é que isso não é proibição por causa de uma armadilha, de um animal venenoso ou de uma maldição. É proibido por lei. Um governo inteiro decidiu que ninguém pode chegar perto dela. E o motivo por trás dessa proibição é mais surpreendente do que qualquer lenda. Para entender essa história, precisamos olhar um pontinho perdido no Oceano Índico, na Baía de Bengala, entre a Índia e o Sudeste Asiático. Ali existe um conjunto de ilhas chamado Arquipélago de Andamã e, no meio dele, uma ilha que, à primeira vista, parece um paraíso intocado. Praias claras, floresta densa e fechada, tudo cercado por um anel de corais. O nome dela é Sentinela do Norte. Ela é pequena, tem mais ou menos 60 km², coisa do tamanho de uma cidade média. Dá para atravessar a pé em poucas horas, e mesmo assim é provavelmente o lugar mais isolado e impenetrável do mundo, ainda habitado por seres humanos. Porque essa ilha tem dono. Nela vive um povo que os pesquisadores chamam de sentineleses. E eles podem ser uma das últimas sociedades do planeta a viver completamente fora do mundo moderno. Sem cidades, sem dinheiro, sem eletricidade, sem internet, sem nenhum contato com outra civilização. Eles não sabem quem governa nenhum país. Provavelmente nunca viram de perto um carro, um celular ou uma garrafa plástica. E não fazem a menor questão de ver. Ninguém sabe ao certo quantos são. As estimativas variam muito. Pode ser algumas dezenas, pode ser algumas centenas de pessoas. Também ninguém sabe o nome verdadeiro que eles dão a si mesmos. Que língua exatamente eles falam. No que acreditam ou como organizam o seu dia a dia. E o motivo é simples. Eles não deixam ninguém chegar perto o bastante para descobrir. Acredita-se que os sentineleses vivam naquela ilha há milhares de anos. Alguns pesquisadores falam em dezenas de milhares. Eles seriam descendentes de alguns dos primeiros grupos humanos que saíram da África e se espalharam pelo mundo. Enquanto impérios nasciam e desabavam, enquanto a humanidade inventava a escrita, a roda, a eletricidade e a internet, eles continuaram ali, na mesma ilha, vivendo basicamente do mesmo jeito. É como se um pedaço da pré-história tivesse continuado funcionando, intocado, e até hoje. O pouco que se sabe sobre eles vem de observações feitas de longe, quase sempre de barco ou do alto. Sabe-se que vivem da caça, da pesca e da coleta, que constroem canoas estreitas para se mover pelas águas rasas perto da costa, e que usam arcos, flechas e lanças, tanto para conseguir comida quanto para afastar estranhos. Aparentemente, não desenvolveram a agricultura nem a criação de animais, e tudo indica que sabem fazer fogo. Repare numa coisa, isso é praticamente tudo que a ciência tem certeza sobre um povo inteiro que vive a poucas horas de avião de grandes cidades. Tudo que está além disso é suposição. E eles deixam muito claro que não querem visita. Quem se aproxima da Sentinela do Norte costuma ser recebido sempre da mesma forma, com uma chuva de flechas. E essa hostilidade não é gratuita, e não é de hoje. Para entender de onde vem essa rejeição, a gente precisa voltar mais de 100 anos, até um episódio que explica tudo. Em 1880, um oficial do Império Britânico, chamado Vidal Portman, liderou uma expedição até a ilha. Os britânicos controlavam aquela região. Portman queria estudar e, de certa forma, dominar aquele povo. O que ele fez foi brutal. Capturou um casal de idosos e 4 crianças sentinelesas e levou todos embora, para a cidade. O resultado foi uma tragédia. Os 2 adultos, sem nenhuma defesa contra as doenças do mundo de fora, adoeceram e morreram rápido. As crianças, também doentes, foram devolvidas à ilha. E é bem possível que tenham voltado carregado de germes, contra os quais o povo da ilha não tinha nenhuma proteção.
Agora pensa no recado que ficou para os sentineleses. Gente estranha chega, leva os seus, e os que voltam vêm doentes, ou não voltam nunca mais. A desconfiança deles em relação ao mundo de fora tem raízes muito concretas. A partir daí, quase todo encontro com o mundo moderno terminou em conflito. Em 1974, uma equipe da National Geographic tentou se aproximar para gravar um documentário. Levaram presentes, tentaram parecer amigáveis. A resposta veio de forma de flechas. O diretor de filme acabou com uma delas encravada na própria perna. Em 1981, um navio cargueiro encalhou no recife de corais que cerca a ilha. A tripulação, presa ali, logo percebeu que estava sendo observada e que homens da ilha começavam a se juntar na praia, preparando arcos e flechas, prontos para atacar. Os marinheiros mandaram pedidos desesperados de socorro e só foram resgatados de helicóptero alguns dias depois. Diante de tantos episódios, a Índia tomou a decisão que à primeira vista parece contraditória, mas que faz todo sentido. Em vez de invadir a ilha, dominar aquele povo ou tentar civilizá-lo à força, o governo fez o oposto. Decidiu deixá-los em paz. Houve sim algumas tentativas oficiais de contato pacífico. Nos anos 1990, expedições lideradas por um antropólogo indiano chamado Triloknath Pandit chegaram a se aproximar e a deixar cocos como presente na beira d'água. Por alguns momentos, os sentineleses aceitaram os presentes sem atacar, mas o governo logo enxergou o risco enorme escondido nesses encontros e resolveu interromper as visitas de vez. Esse risco ficou ainda mais claro em 2004, quando um terremoto gigantesco provocou o tsunami que devastou o Oceano Índico e matou centenas de milhares de pessoas. Muita gente temeu que os sentineleses tivessem sido varridos do mapa. Um helicóptero sobrevoou a ilha para verificar, e a resposta foi a melhor possível. Um homem da tribo saiu correndo na praia e apontou o arco e flecha para o helicóptero. Eles estavam vivos, conhecendo o mar e a terra como ninguém. Provavelmente perceberam sinais da natureza e se refugiaram nos pontos altos antes da onda chegar. Mesmo depois de tudo isso, do sequestro, das flechas, do tsunami, uma pergunta continua no ar. E aqui está a parte que muita gente não entende. Por que um país inteiro proíbe, por lei, qualquer pessoa de se aproximar de uma ilha? Por que cercar de proteção um povo que recebe visitantes com flechas? A resposta não é o medo das flechas. É algo muito mais silencioso e muito mais mortal. Doenças. Os sentineleses viveram isolados por tanto tempo que o corpo deles provavelmente não tem defesa contra vírus e bactérias comuns para nós. Uma simples gripe, um sarampo, uma virose qualquer, que para você seria só alguns dias de cama, pode se espalhar por aquela população inteira e simplesmente exterminá-la. Isso já aconteceu antes, com outros povos isolados pelo mundo. O contato chega e logo depois vem a doença, e a tribo inteira desaparece. Por isso a Índia criou uma zona de exclusão em volta da ilha. É proibido chegar a uma certa distância. E essa regra protege os dois lados. Protege quem se aproximaria de levar uma flechada e, mais importante ainda, protege os sentineleses de uma ameaça invisível que eles nem sabem que existe. E não era a primeira vez que ignorar a ilha custava caro. Em 2006, 2 pescadores que entraram nas águas proibidas também foram mortos. Mas foi exatamente por ignorar tudo isso que aconteceu o episódio mais conhecido dessa história. Em novembro de 2018, um jovem americano chamado John Ali Chow, de uns 26 anos, decidiu que iria até a ilha, de qualquer jeito. Ele era um missionário religioso e tinha um objetivo: pregar a própria fé para os sentineleses e convertê-los. Para conseguir chegar lá, pagou pescadores da região para levá-lo escondido até perto da ilha, driblando a proibição. Chow tentou desembarcar mais de uma vez,
Numa das tentativas, levou objetos de presente. Em outra, foi recebido com flechas. Ele sabia do perigo. Chegou a escrever sobre isso num diário. Mesmo assim, insistiu e voltou. E, numa dessas idas à praia, os sentineleses o mataram. Os pescadores que o levaram contaram ter visto, de longe, o corpo do rapaz sendo arrastado na praia. O corpo nunca foi recuperado, justamente porque ninguém pode nem deve pisar naquela ilha, nem mesmo para buscá-lo. O caso correu o mundo inteiro e reacendeu uma pergunta difícil. De quem era a culpa? Para muita gente, a resposta é dura, mas clara. Os sentineleses só fizeram o que sempre fizeram. Defenderam o único pedaço de mundo que conhecem, de um invasor desconhecido. Quem quebrou a regra foi quem decidiu que tinha o direito de violar, sozinho, o isolamento deles. Hoje, a Sentinela do Norte continua sendo exatamente como sempre foi. Um ponto verde cercado de azul, onde vive um povo que nos observa de longe, de arco em punho, e que escolheu, de novo e de novo, não fazer parte do nosso mundo. Talvez seja isso o mais perturbador e ao mesmo tempo o mais bonito dessa história. A gente vive num planeta mapeado por satélites, onde parece que já exploramos, fotografamos, explicamos cada canto. Mas ali, numa ilhazinha que cabe num pedaço de um pequeno mapa, ainda existe um lugar que disse não para a civilização inteira e conseguiu ser respeitado. A Sentinela do Norte não é um mistério para ser resolvido, nem um território para ser conquistado. Talvez ela seja só um lembrete de que nem tudo nesse mundo precisa ser tocado, invadido ou explicado por nós. Às vezes, o maior sinal de respeito é simplesmente manter distância.